Hoje é uma terça-feira. E toda terça-feira nós estamos aqui, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde. Sem a qual nada vai fazer sentido. Entenderam? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Eu me dediquei às especialidades de ortopedia, neurologia, reumatologia, fisiatria. E por conta dessas especialidades dedicadas, eu atendo pacientes com dor. Então, minha clínica é uma clínica de dor. Eu comecei como ortopedista, né? Primeiro fui um traumatologista, aquele ortopedista que trabalha no pronto-socorro, que atende os acidentes, os acidentados, né? Depois virei ortopedista, que é uma dimensão superior ao traumatologista, entenderam? É uma elaboração da especialidade. Por exemplo, paralisia infantil, paralisia cerebral, entende? Osteomielite, entende? Enfim, é uma especialidade mais avançada. E outra dimensão maior ainda, entende? Depois de passar por ombros, por quadris, por joelhos, eu enveredei pela coluna vertebral, entende? A Escola Paulista de Medicina não tinha muita pendência sobre coluna vertebral. Os professores, eles evitavam, entende? Falar sobre coluna. Por que evitavam? Vou explicar para vocês. Quando eu era acadêmico da gloriosa Escola Paulista de Medicina, não existiam ainda os equipamentos ultramodernos de imagem. Eles estavam começando a acontecer. Eu lembro que eu recebi uma revista, né, na época eu era acadêmico ainda da escola, e estava nessa revista que nos Estados Unidos da América estavam desenvolvendo um aparelho capaz de produzir imagem com cortes no corpo humano, entende? Evidentemente sem cortar o corpo humano, né? Só a imagem, aparecendo a imagem como se fosse um corte no ser humano. É um corte computadorizado, entenderam? Não na realidade. Então estamos dizendo, era a invenção do tomógrafo, né? A tomografia, e em seguida a invenção da ressonância magnética, né? Então daí sim os professores começaram a se empolgar um pouco em desenvolver, né, a especialidade de coluna vertebral. Eu fazia sempre perguntas aos professores sobre coluna vertebral e eles eram muito assim, eles respondiam muito por cima, assim, entende? Eu percebia que dava um pouco de desconforto a eles falar sobre coluna, entende? Então eu busquei estudar nos Estados Unidos da América, cirurgia de coluna. Eu busquei estudar a própria ressonância magnética. Quando começou, eu percebi que existia uma dificuldade para os radiologistas fazerem um bom relatório médico a respeito da ressonância magnética. Então eu fui para os Estados Unidos da América estudar só sobre ressonância magnética. Entendeu? E aí começou. Na Escola Paulista de Medicina, eu fundei um grupo especializado somente em coluna vertebral. E quando se fala de coluna vertebral, meus caros, três aspectos são muito importantes. Primeiro, a palavra mais importante se chama deformidade. A segunda palavra mais importante se chama compressão. A terceira palavra mais importante se chama dor. E dessas três decorre uma outra, que se chama incapacidade, né? Dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, entende? Então eu fundei essa especialidade na Escola Paulista de Medicina e abri uma agenda de ambulatório, de consultas. Pois bem, em 15 dias,
A agenda estava lotada para 2 anos para frente. Em 15 dias, minha agenda na Escola Paulista de Medicina sobre coluna vertebral estava lotada, não tinha vaga, para 2 anos para frente, entende? Para você ver que coisa incrível, né? A oferta e a procura, né? Entende? Na hora que você oferece o que todo mundo está procurando, enche de gente, entenderam? Então foi assim que eu comecei a desenvolver essa especialidade maravilhosa, né? Que é a ortopedia, a neurologia, a reumatologia, e aprendendo sobre cirurgia de coluna, né? Eu fiquei 4, 5 anos, né, fazendo estágios com professores cirurgiões, né, inclusive nos Estados Unidos da América, que no Brasil tinha um serviço de coluna na Santa Casa de Misericórdia, que eu frequentei. E tinha um médico que operava muita coluna, que tinha ido para os Estados Unidos aprender, no Hospital Sorocabano. E eu fiquei com ele lá aprendendo cirurgia de coluna uns 3 anos também. Até que me formei um cirurgião de coluna. Mas veja, a cirurgia de coluna, meus caros, tem que ser encarada como exceção, entende? Não é rotina, né? Antigamente se fazia o diagnóstico de hérnia de disco, pronto, já se operava o doente. Hoje não é assim, entende? Na nossa clínica, sempre nós tentamos um tratamento não cirúrgico. Não cirúrgico. E muitos pacientes que vão na minha clínica têm indicação de cirurgia, mas vão lá buscar uma outra opinião. E eu digo, olha, nós temos que tentar tratar você, dar um resultado bom sem cirurgia. Entende? E grande parte das vezes nós conseguimos isso, evitar a cirurgia de coluna. Quando que a cirurgia é inevitável? Cirurgia de coluna é inevitável, meus caros, quando ela tem uma compressão muito absurda, entende? E que dá ao doente uma dor lancinante, que nada tira essa dor. Nem fisioterapia, nem morfina, nem tramal, ninguém tira essa dor dele. Então, está indicado uma cirurgia, óbvio. Como é que o paciente vai viver assim? E outro aspecto é o seguinte, é quando o paciente vai perdendo a capacidade de marcha. Para o doente, veja você, é mais importante a dor. Não. Para mim, cirurgião de coluna, muito mais importante que a dor é ele ir perdendo a possibilidade de andar. Ele tendo dificuldade à marcha, ao equilíbrio. Entenderam? Porque isso é progressivo. Daqui a pouco ele vai para a cadeira de rodas, se não se acudir esse doente. Entenderam? Se não se acudir esse doente. Mas é sempre possível, hoje em dia, fazer um tratamento conservador, né? Conservador é o tratamento sem cirurgia. E a cirurgia de coluna vertebral, meus caros, evoluiu muito. Evoluiu muito, né? Porque hoje se faz cirurgias com microabordagens, com endoscópio, endoscopia, umas cirurgias, entende? O cirurgião nem vê o paciente, ele fica olhando na tela de um computador, no monitor, operando o doente, entendeu? Então evoluiu muito. Também evoluiu muito, meus caros, a prevenção de acidentes cirúrgicos de coluna vertebral. Porque eu me lembro, no começo que eu comecei a atender coluna, você falar para um paciente que tinha que operar, ele fala, não, doutor, eu tenho muito medo de ficar paralítico. Entendeu? Esse era um temor generalizado, era folclórico. Você tem que operar a coluna. Doutor, eu tenho medo de ficar paralítico, ou seja, a cirurgia vai me deixar paralítico. Entende? Hoje existem mecanismos incríveis que o médico pode monitorar a sua cirurgia através de um fisiologista que acompanha todo o ato cirúrgico. E se o cirurgião está andando por caminhos perigosos na cirurgia de coluna, o fisiologista avisa, olha, você está andando por um caminho perigoso, cuidado, tem raiz nervosa aí, onde você está olhando. Que em geral a cirurgia de coluna a céu aberto, a cirurgia de grande porte,
ela sangra muito, né? Muitas vezes o médico trabalha com muito sangue, né, naquela cirurgia. E o auxiliar fica aspirando aquele sangue, e às vezes nem dá conta. Tanto que a cirurgia de grande porte de coluna vertebral é preciso uma transfusão de sangue para repor o sangue, o paciente perde muito sangue. Então, cirurgia de grande risco, sem dúvida. Mas hoje existem alguns procedimentos que protegem o paciente, né? Caso haja um erro que está acontecendo no ato cirúrgico. Um deles se chama determinação dos potenciais evocados, né? Hoje, para operar um paciente de coluna, se colocam eletrodos no membro inferior, entende? Nas costas. E esses eletrodos transmitem ao fisiologista que está olhando esse monitor, transmitem ao fisiologista se a cirurgia está andando por caminhos corretos ou se o cirurgião está fazendo alguma coisa em prejuízo do doente. E pode ser evitado. Entendeu? Então hoje a cirurgia de coluna é muito segura. Ela é muito segura. Entende? Sem falar que uma cirurgia de coluna às vezes requer uma anestesia também mais prolongada. E em geral é uma anestesia geral. Em geral é uma anestesia geral. Que é uma cirurgia, uma anestesia que o paciente para de respirar. Quem respira por ele é a máquina. Entenderam? Então é um outro risco, risco anestésico também. Entenderam? Mas é assim. Eu estou dizendo tudo isso, queridos, porque afinal de contas, eu enveredei por coluna. E a coluna é a sede de muitas dores. Entende? Muitas dores. Toda hora eu estou falando de dor aqui e de incapacidade física. Entende? Porque na minha clínica, a número 1 das queixas é dor ciática. Todo dia eu estou lá, tem 1, 2, 3 pacientes, ou 3 pacientes com dor ciática. O que muda é assim: doutor, dói a direita, perna direita. O outro chega e diz, não, me dói a perna esquerda. Ou diz, me dói a panturrilha. Ou diz, não, me dói o joelho. Entende? É uma dor referida. A ciática da dor referida, eu já falei aqui sobre isso. Ou seja, é uma dor que se manifesta à distância de onde está acontecendo a lesão. Entendeu? A lesão está na região lombar da coluna e dói o pé. Entendeu? E dói o pé. Então essa é dor referida. É com isso que nós lidamos. Entende? É com isso que nós lidamos. Entende? Mas as jornadas aqui, meus caros, elas se desenrolam graças a perguntas, dúvidas, questões que chegam a mim através dos meus ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores das minhas jornadas, que são muitos. Eu tenho notícia disso, são muitos. E outra coisa, às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas é isso. São pacientes ou ouvintes que não acompanharam anteriormente as minhas orientações e agora estão perguntando praticamente a mesma coisa. Então, 2 perguntas chegam quase todo dia. Todo dia. E onde elas chegam? Elas chegam através do meu telefone, das minhas clínicas, que é o 11 3661 4243. Ou através do celular das minhas clínicas, que é o 119 7082 8015. Eu tenho um telefone para emergências. Quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências, 119 3014 8888. E também serve para se fazer perguntas, questões. Nem sempre eu posso responder imediatamente, mas eu dou retorno em geral. Entende? As questões e as dúvidas. Quando não, nasce uma jornada na Vibe Mundial que responde a todas essas perguntas que chegam. Entenderam? Então, uma pergunta que chega toda hora sobre dor ciática. Dor lombar com irradiação nas pernas. Entende? E até de doentes que foram operados em outros serviços e não resolveram a dor. Entende? Chega também sobre perguntas sobre isso. Entenderam? Então, é muito frequente também me perguntarem. Toda hora me perguntam. Você faz uma jornada na Vai Mundial
que se chama cura pela medicina espiritual. O que significa isso? Você é espírita? Todo mundo fala isso. Não, eu não sou espírita. Eu frequentei a doutrina espírita durante 2 anos, em busca de respostas. Só posso falar bem dela, mas eu não sou espírita. Frequentei evangélicos, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas. Entende? Frequentei em busca de respostas. Então, por isso que eu tenho ousadia, às vezes, de falar sobre religião, falar sobre cura mental, falar sobre intuição, falar sobre cura espiritual, falar sobre cura quântica e falar sobre cura espontânea. Nós médicos chamamos de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entende? Mas eu prometi falar alguma coisa sobre o espiritual, né? Então, para falar sobre o espiritual, entende? Eu tenho que dar alguns exemplos do raciocínio espiritual. Entende? Veja, há uma luta que não termina nunca entre a ciência e o espírito. O espírito aceita a ciência, afinal de contas, a ciência é filha dele. Mas a ciência não aceita o pai e a mãe, a sua filiação espiritual. Por isso que eu digo que a medicina é materialista. Toda a ciência é materialista. Entende? A matéria, o raciocínio materialista, é o ver para crer. E o raciocínio espiritual não tem nada a ver com isso. O raciocínio espiritual é o crer para ver. Entende? Daí surgem os ateus, né? Ah, eu só acredito no que eu vejo. É o Santo Tomé. Entenderam? Eu atendo muitos pacientes, sou um dos poucos médicos que perguntam aos meus pacientes crônicos, sofredores há muito tempo. Você tem uma crença? Porque às vezes a crença ajuda no tratamento. Tem uma crença? Uns falam, sou judeu, sou evangélico, sou católico. Entende? E outros com ênfase dizem, eu sou ateu. Eu falo, não é assim que se diz. Você tem que bater na mesa e falar, sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você é ateu. Entenderam? Mas é mais uma questão de deixar a coisa mais amena, né? Amena. Mas enfim, vejo vocês. Eu vou dar alguns exemplos de raciocínio espiritual. No raciocínio espiritual, quem dá, fica com mais. Como? Você dá e ainda fica com mais? Fica. Quem dá, fica com mais. No raciocínio espiritual, não tem distância. Tudo é aqui. Não tem distância? Não, tudo é aqui. Não tem lá longe ou aqui pertinho. Não. No raciocínio espiritual, tudo é aqui. No raciocínio espiritual, não tem tempo. Olha que maravilha, não tem tempo. Não tem tempo, então não tem idade. Ah, não tem idade? Não tem envelhecimento. Ah, não tem envelhecimento? Não tem incapacidade. Ah, não tem idade, não tem envelhecimento, não tem incapacidade? Então não tem morte. O raciocínio espiritual não tem morte. O espírito não morre nunca. E você sabia que você é mais espírito que corpo físico? Entenderam? E no raciocínio espiritual, meus caros, entende? Não existe impossível. O raciocínio espiritual decorre do reino espiritual, o reino de todas as possibilidades. E no raciocínio espiritual, meus caros, se não tem impossível, não tem incurável. Entende? É uma impropriedade você ouvir essa expressão. Você tem uma doença incurável. Eu já vi muitos incuráveis se curarem. E vi muita gente com doenças banais morrerem por causa dela. Entenderam? Então, vou citar aqui a frase de um famoso chamado Albert Einstein. Ele criou uma teoria chamada teoria da relatividade, em que ele ensinava que nada é absoluto, tudo é relativo. Pra vocês entenderem, o que era mentira antes, hoje é verdade. E o que era verdade antes, hoje é mentira. Ou seja,
tudo é relativo. Tudo é relativo. Entendeu? Então, não acreditem se algum médico, alguém disser, você tem uma doença incurável. Não. Não acreditem. Entende? Porque quando um médico diz isso a um paciente, ele acabou de liquidar com o paciente. O paciente já está com uma doença grave. Ainda escuta isso, ele se arrasa, né? Como é que esse doente vai ter ânimo para se levantar, para ajudar o médico a achar um caminho para dar uma solução para ele? Entende? Ele não ajuda. Entende? Ele está depressivo. Óbvio, você receber um diagnóstico desse. Entende? Então, eu falei alguns exemplos do raciocínio espiritual. Entende? É assim que funciona. Entende? Eu tenho influências. Eu sou um espiritualista. Né? Eu não sou espírita. Não, espírita é uma doutrina, até só posso tecer elogios a essa doutrina. Embora eu sou católico. Né? Eu tenho uma formação católica. Mas eu frequentei todas essas crenças. Entende? Eu só aprendi. Só posso falar bem das religiões. Só posso falar bem. Obtive muitas respostas. Eu sou um buscador eterno de respostas. Entendeu? Bom, estou vendo aqui que a minha jornada de hoje está terminando em sua metade. Em sua metade. Daqui a pouco eu volto. Eu vou terminar esse bloco da minha jornada de hoje e daqui a pouco eu volto para o segundo bloco. Entende? Só queria dar mais uma mensagem para vocês. Entende? Assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Essa última parte, assim como você acredita, você realiza, pode ser traduzida por uma palavra monossilábica, que se chama fé. O que é a fé? É você acreditar firmemente numa coisa e ela se realiza pela tua fé. Entende? Muito bem. Mas, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu atendo dores, sistema músculo-esquelético, doenças do nosso esqueleto. Nervos, vasos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Telefone de minhas clínicas, 3661-4243, código 11 de São Paulo. Telefone celular de minhas clínicas, 119-7082-8015. Telefone das emergências, sempre eu digo aqui, repito, quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências, 119-3014-8888. Então daqui a pouco eu volto, mas antes sempre eu termino meus blocos, entende? Dizendo a vocês que ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é ser feliz. Para ser feliz, só tendo saúde, sem a qual você nunca vai ser feliz. Até já, daqui a pouco eu volto.